Bem-vindos ao Energia em Foco. Hoje a gente tem uma análise um tanto quanto paradoxal sobre o nosso setor elétrico. Muito paradoxal. Olá para todo mundo que acompanha as nossas análises. Vamos imaginar a seguinte situação. Investidores gastam bilhões de reais para construir um parque solar de última geração. O estado da arte da engenharia. Exato. Os painéis são os mais eficientes do mercado. Aí o dia está lindo, o sol está a pino, não tem uma única nuvem no céu, a usina está lá, prontinha para gerar energia limpa e barata para milhares de casas. O cenário perfeito, né? Pois é. Mas aí, de repente, o operador dessa usina recebe uma ordem direta do governo. E a ordem é: desligue tudo. Simplesmente jogue essa energia fora. Parece loucura quando a gente fala assim em voz alta. Muito. E o pior é que isso não é, um cenário hipotético ou uma falhazinha de sistema. Isso está acontecendo agora, diariamente, aqui no Brasil. É verdade. E para quem olha de fora, é um paradoxo que beira o inacreditável, né? Porque o Brasil está batendo recordes absolutos de geração renovável mês após mês. Um país que mais cresce em energia limpa no mundo, inclusive. Exatamente. Só que o nosso sistema elétrico, a nossa infraestrutura física, ela está sofrendo dores de crescimento muito severas. Como assim? Dores de crescimento? É tipo assim, nós construímos os carros mais rápidos do mundo, que são as nossas usinas eólicas e solares supermodernas. Mas a gente esqueceu de alargar a rodovia. Ah, entendi. Então agora a gente tem um engarrafamento. Ele é invisível aos olhos da população, mas é um engarrafamento milionário para o setor. Ok, vamos desvendar isso, começando pelo tamanho dessa frota de carros novos, né? Os relatórios mais recentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, trouxeram os dados do primeiro trimestre de 2026. Qual é a real dimensão desse crescimento? Olha, os dados mostram a entrada em operação comercial de mais de 2,4 gigawatts de nova capacidade instalada, isso só nos primeiros 3 meses do ano. 2,4 gigawatts em 3 meses? Sim, e para quem não está acostumado com a ordem de grandeza, 1 gigawatt é energia suficiente para abastecer uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Caramba! Então, na prática, nós adicionamos quase 2 grandes capitais ao sistema elétrico brasileiro em apenas 90 dias. Uau, é um ritmo muito acelerado. É brutal. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, no caso 2025, é um salto de 39%. 39%. E de onde vem a maior parte dessa energia nova? Porque a nossa matriz é bem diversificada, né? Tem hidrelétrica, biomassa. Tem, mas hoje a protagonista indiscutível é a energia solar fotovoltaica, não tem para ninguém. Só no mês de março, a fonte solar adicionou mais de 1.140 megawatts ao sistema interligado nacional. Mais da metade do total, basicamente. Sim, e se a gente olhar geograficamente, a região Nordeste lidera essa corrida com uma folga imensa. Só o Nordeste respondeu por 785 megawatts dessa adição. Mas isso tem a ver com a condição climática de lá, né? Totalmente. O Nordeste combina altos índices de radiação solar com ventos que são, excepcionais. Isso naturalmente atrai os investimentos mais pesados para a região. Certo. Mas espera aí, me tira uma dúvida. Claro. Se a gente está construindo o equivalente a umas 2 capitais inteiras em capacidade de geração a cada trimestre, para onde está indo toda essa energia? Porque a população do Brasil não está crescendo 39% ao ano. Nem de longe. Então quem é o grande consumidor que justifica esse ritmo tão frenético de novas usinas? Essa é a peça central do quebra-cabeça do setor hoje. Os órgãos de planejamento realizaram a primeira revisão quadrimestral da carga do sistema e a projeção oficial aponta que o consumo de energia no Brasil vai crescer uns 4% ao ano, de forma constante, até 2030. 4% ao ano. E de onde vem essa fome toda por energia? Aí é que está a grande mudança de paradigma. Até pouquíssimo tempo atrás, o crescimento era muito puxado pelos painéis solares em telhados. Ah, sim. Aquelas instalações que a gente vê na padaria, no teto das casas, né? Isso, o que o mercado chama de micro e mini geração distribuída. Ela ainda tem um peso gigantesco, claro, a projeção é que alcance 10,4 gigawatts médios até 2030. Só para ficar claro para quem acompanha, gigawatts médios
Não é o pico, certo? Bem lembrado. Quando a gente fala gigawatts médios, a gente não está falando do pico de energia em um único segundo. A gente está falando do volume de energia contínuo. Como se fosse uma torneira. Exato, uma torneira aberta o ano todo, o volume constante ali. Mas voltando ao ponto, a projeção para essa geração nos telhados sofreu até uma leve revisão para baixo recentemente. O verdadeiro choque de demanda, o que está forçando todo o sistema a se redesenhar de verdade, são os data centers. Os data centers? É muito fascinante pensar nisso, sabe? Porque a gente não costuma associar a internet ou as redes sociais com grandes turbinas girando, ou chaminés. Pois é, parece que a nuvem é algo etéreo, né? Mas a nuvem fica no chão e consome muita eletricidade. O processamento de dados se tornou a nova indústria eletrointensiva do século XXI. Substituindo aquelas siderúrgicas antigas, quase. Quase isso. Olha só, para responder a um único comando em uma ferramenta avançada de inteligência artificial, o consumo de energia é quase 10 vezes maior do que uma simples pesquisa no Google. 10 vezes maior por causa da inteligência artificial. Sim, porque a capacidade de processamento exigida é monstruosa. Esses galpões imensos, lotados de servidores, eles precisam de energia não só para processar os dados, mas principalmente para resfriar as máquinas. O ar-condicionado lá dentro é pesado. E qual é o tamanho desse impacto na rede até o fim da década? A projeção do planejamento é que os data centers adicionem uns 2.157 megawatts médios de consumo. Só eles. Meu Deus, é muita coisa. E para quem desenvolve projetos de energia, saber exatamente onde essas grandes empresas de tecnologia vão plugar esses servidores deve ser informação de $1 milhão. Sem dúvida, você não pode errar o endereço. É por isso que os agentes do mercado não podem mais depender só de dados históricos, sabe? Olhar só para o passado não resolve mais. Hoje, ferramentas de inteligência são o oxigênio do negócio. Sim, tem que monitorar em tempo real. Exatamente. Por exemplo, o mercado utiliza muito o dashboard de consumo de energia elétrica, que é uma plataforma fantástica da EPEORBEI. Ela mapeia toda a evolução do mercado no detalhe. Então dá para ver onde a demanda está aquecendo. Isso. Com essa ferramenta da EPEORBEI, você consegue identificar quais regiões do país estão precisando de mais energia e você antecipa onde os grandes contratos do Mercado Livre vão ser fechados. É uma vantagem tática enorme. Certo. Então, recapitulando o cenário, a gente tem, de um lado, o Nordeste gerando quantidades massivas de energia limpa, solar e eólica, e do outro lado a gente tem esses data centers gigantescos e a eletrificação exigindo cada vez mais carga. Isso, a tempestade perfeita no bom sentido, a oferta encontrando a demanda. Mas aí é que está a minha grande dúvida, se a gente tem quem gere e tem quem consuma, por que a gente abriu o nosso bate-papo de hoje falando sobre usinas sendo forçadas a desligar painéis em dias ensolarados? Não era só construir um cabo mais grosso para levar a energia do ponto A para o ponto B? Ah, se fosse só passar um cabo mais grosso, a gente não teria um problema bilionário nas mãos agora, né? O fenômeno que a gente descreveu na abertura, ele atende pelo nome de curtailment. Curtailment, ou corte de geração. Exato, corte de geração. E para entender o porquê dele ocorrer, a gente tem que olhar para a física da nossa rede de transmissão. Veja bem, a rede elétrica não é um armazém. Não dá para guardar numa prateleira e usar depois. De jeito nenhum. É um sistema de equilíbrio instantâneo, milissegundo a milissegundo. A quantidade de energia que entra na rede precisa ser milimetricamente igual à quantidade que sai do outro lado. Tudo para manter a frequência do sistema cravada em 60 Hz. E se entrar mais energia do que a demanda está puxando? O que acontece fisicamente com o sistema? A física é implacável. Os cabos de transmissão começam a aquecer. Eles esquentam excessivamente. E se eles ultrapassarem o limite térmico projetado, eles literalmente derretem, cedem fisicamente e podem causar curtos-circuitos catastróficos. Causando aqueles apagões em cadeia que a gente já viu no passado. Exatamente. Sem contar o limite de tensão. Porque se você injetar energia demais em um ponto onde não tem escoamento suficiente, os transformadores ficam instáveis e desarmam. Nossa! Então, imagina a cena. O sol brilhando forte no Nordeste. Todas as usinas solares e eólicas começam a injetar energia ao mesmo tempo nos mesmos cabos.
O operador nacional do sistema, para proteger a rede, ele precisa intervir imediatamente. E a intervenção é puxar o freio de mão dessas usinas? Isso. Ele envia comandos eletrônicos para os parques, forçando essas usinas a simplesmente pararem de gerar. Que desperdício doloroso, cara. Ainda mais porque essas usinas que sofrem o corte, elas são, tipo, verdadeiras maravilhas da engenharia moderna. São joias da tecnologia. O ranking operacional da ePower Bay, de fevereiro de 2026, mostra muito bem o drama que é isso. O que os dados de fevereiro mostraram? Eles mostram a eficiência absurda dessas plantas. O Parque Solar Arinos 20 da New Wave Energia, ele registrou o maior fator de capacidade solar do país. Chegou a bater 29,43%. E nas eólicas? Nas eólicas, o Parque Cajuína B18, que é da Aurem, liderou o ranking com um fator de 43,95%. Espera aí, antes da gente avançar. O que exatamente mede esse fator de capacidade? Só para não perder quem não é da área de operação. É uma métrica fundamental para o investidor. O fator de capacidade indica o percentual de energia que a usina efetivamente gerou no mês, comparado com o que ela geraria se operasse na potência máxima dela, ininterruptamente 24 horas por dia. O que na solar é impossível de ser 100%. A eficiência dos painéis estão operando em um nível de excelência global. É altíssimo. Eles são hipereficientes, capturam cada raio de luz e cada lufada de vento. Mas, ironicamente, por serem tão bons e estarem concentrados nas mesmas regiões, eles sobrecarregam a rede e o governo manda cortar. Qual é o tamanho do prejuízo real disso? O impacto financeiro é simplesmente avassalador. Voltando ao caso que eu citei de Arinos. O cluster de Arinos inteiro, ele teve inacreditáveis 779 mil megawatt-horas cortados, só devido a essas restrições operacionais da rede. 779 mil megawatt-horas. Isso abasteceria cidades inteiras. Dezenas de milhares de indústrias, talvez. Mas virou pó. Sumiu. Para um investidor hoje, desenhar uma planilha financeira assumindo que ele vai conseguir vender 100% da energia que o painel dele consegue gerar é um erro fatal. Não vai acontecer. E como é que o mercado lida com isso? Como um desenvolvedor se protege? Porque assim, não tem como adivinhar a temperatura do cabo de transmissão lá no sertão daqui a 5 anos. Adivinhar no chute? Não. Mas modelar isso matematicamente, sim. É aí que entra o peso de uma boa análise preditiva. A ferramenta de análise de curtailment da ePower Bay foi desenvolvida exatamente para fechar essa conta. Para prever o engarrafamento. Isso. Ela permite que os desenvolvedores rodem simulações hipercomplexas para entender quais nós da rede de transmissão vão estar congestionados lá no futuro. Assim, eles mitigam o risco de afundar bulhões em uma usina num local onde, fatalmente, ela ficaria desligada a metade do dia. O que é fascinante aqui é ver como a tecnologia de geração correu muito mais rápido que a burocracia de construir as linhas de transmissão, né? O que é fascinante aqui é exatamente isso. A eficiência das nossas turbinas e painéis solares atropelou a velocidade de infraestrutura do país. Certo, mas aí a gente falou da proteção financeira. E a solução física para o problema? Porque se a gente tem excesso de energia ao meio-dia, a ponto de fritar os cabos, e aí falta energia às 7 da noite, quando todo mundo chega em casa e liga o chuveiro elétrico, a resposta não seria meio óbvia? É só guardar a energia. Por que o Brasil ainda não está lotado de baterias gigantes? A velha questão do armazenamento. A resposta curta é preço. Até pouquíssimo tempo atrás, a tecnologia era proibitivamente cara para o nosso mercado. Mas o jogo virou. O custo das baterias de íon-lítio despencou na última década. E agora, finalmente, a gente está vendo projetos robustos saindo do papel aqui no Brasil. Sério? E onde isso já está acontecendo? Um marco super importante está acontecendo lá no Paraná, no município de Coronel Vívida. A Matrix Energia, em uma parceria com a Pacto Energia, está instalando um sistema de armazenamento em baterias gigante, com um investimento de uns 30 milhões de reais. 30 milhões. E qual é a capacidade técnica desse projeto? É um sistema com capacidade de 20 megawatt-horas de energia e 10 megawatts de potência. Tá, pausa rápida para uma tradução técnica. Qual é a diferença prática entre esses dois números para a rede? 20 megawatt-horas de energia e 10 megawatts de potência.
É bem simples se a gente pensar numa caixa d'água com uma mangueira acoplada. Ok, vamos lá. A energia, ou seja, os 20 megawatts-horas, é o volume total de água que cabe dentro da caixa d'água, Certo, o estoque. o estoque. E a potência, que são os 10 megawatts, seria a grossura dessa mangueira, ou seja, a velocidade, a capacidade com que essa água toda consegue sair de uma vez só para apagar um incêndio, por exemplo. Ah, perfeito. Então não adianta ter muita energia estocada se a mangueira for muito fina. Exato. O sistema elétrico precisa das duas coisas trabalhando juntas: energia armazenada suficiente para durar as horas de pico e potência suficiente para injetar isso muito rápido na rede quando a demanda dá aquele salto brusco no início da noite. E pelo que eu vi nos relatórios, o grande detalhe engenhoso desse projeto no Paraná é a localização da caixa d'água, né? Eles não colocaram as baterias lá no meio dos parques solares no Nordeste, onde acontece o corte de geração. Exatamente, eles mudaram a lógica. Eles instalaram as baterias direto na ponta, na rede de distribuição local, perto das cidades. E por que isso é melhor? Porque é uma mudança na arquitetura inteira do sistema. Quando você coloca a bateria perto do consumidor, você resolve os problemas locais de oscilação de tensão, aquelas piscadas de luz, e você evita que a concessionária tenha que gastar centenas de milhões construindo linhas de transmissão inteiras só para atender um pico que dura tipo 2 horinhas à noite. Genial! A bateria chupa aquela energia mais barata de tarde e solta quando está todo mundo precisando. É a esponja perfeita para o sistema. Mas assim, isso resolve ali o gargalo em Coronel Vivida. Para garantir que o Brasil inteiro não passe por um aperto num dia que, sei lá, não tenha vento e fique nublado, o governo federal tem que se mexer. E as nossas fontes indicam que existe uma movimentação pesada acontecendo no Ministério de Minas e Energia agora. Com certeza. O governo finalmente acordou para a necessidade urgente do que a gente chama de potência firme. Que é aquela energia que não depende do clima. Isso. E o que eles estão estudando no Ministério agora é antecipar a entrada de várias usinas que foram contratadas recentemente através do leilão de reserva de capacidade na forma de potência. O mercado chama isso de LRCAP. O governo também estuda movimentações semelhantes no leilão A-5. E como funciona esse leilão de reserva? Porque ele não é como um leilão de energia solar comum, né? Não, não é. A diferença é que no LRCAP ou num leilão A-5 com esse foco de garantia, o governo não está necessariamente comprando a energia em si para usar todo dia. Ele está comprando a garantia absoluta de que a usina estará lá, pronta para ligar, se o país precisar. Exatamente como pagar o seguro do carro ou um seguro contra incêndio. Você não quer usar de jeito nenhum, mas você paga aquele prêmio ali todo mês para ter certeza de que se der uma faísca, o caminhão de bombeiros vai aparecer na sua porta em 5 minutos. Nossa, é uma definição cirúrgica, é exatamente isso. E o detalhe é que algumas dessas usinas de reserva, desses caminhões de bombeiro, elas tinham previsão contratual para entrar no sistema apenas lá em 2031. Mas o sistema não aguenta esperar até 2031. Não, as dores de crescimento, como a gente falou no começo, estão tão agudas hoje e a intermitência dessa enxurrada de fontes renováveis está tão desafiadora para gerenciar que o Ministério quer antecipar esse cronograma para ontem. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque quem constrói e quem investe nisso precisa saber exatamente para onde a bússola do governo está apontando. Com certeza. Para quem navega no Mercado Livre ou quem está planejando construir novas plantas, saber quem ganhou esses leilões e quando cada usina vai se plugar na rede nacional é uma questão de vida ou morte financeira. E como o mercado monitora isso tudo? O pessoal acompanha o dia a dia através da fila de acesso à rede do Operador Nacional do Sistema, que fica disponível de forma super interativa nas soluções da ePower Bay. É lá que os desenvolvedores conseguem monitorar todo esse tabuleiro de xadrez da infraestrutura. Onde tem espaço, onde não tem. Muito bom. Agora, quando a gente fala dessas usinas de prontidão, essas usinas de reserva que garantem a segurança do sistema na hora do aperto, a gente inevitavelmente esbarra em um assunto que é um pouco polêmico. O papel dos fósseis. Pois é. Com tanta inovação, bateria no Paraná, painel solar batendo recorde, inteligência artificial, a sensação que passa para o público geral é de que os combustíveis fósseis já deveriam estar com os dias contadíssimos.
Mas os relatórios deixam muito claro que o petróleo ainda tem um papel pesado a cumprir. Tem, e não é pouco. É que a transição energética não é um interruptor de luz que você simplesmente desliga de um dia para o outro, sabe? Queria que fosse, mas não é. Não dá. Nós ainda precisamos muito da energia firme de usinas termoelétricas, muitas delas movidas a gás natural, pelo menos enquanto essas grandes baterias não ganham escala nacional de verdade. Mas tem um detalhe: as empresas de óleo e gás sabem muito bem que o relógio está correndo. Elas estão correndo atrás do prejuízo climático. Sim, elas sabem que precisam se descarbonizar de forma agressiva se quiserem sobreviver nessa nova era que a gente está desenhando. E olha, tem muito dinheiro rolando nessa tentativa de se adaptar. Eu vi nos dados que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a nossa ANP, acabou de autorizar uma verba gigante. Eles liberaram a Petrobras para aplicar 575,5 milhões de reais em novos projetos. É um investimento massivo. E esse dinheiro não é para fazer mais do mesmo. Era isso que eu ia perguntar. Eles vão gastar mais de $500 milhão para cavar mais fundo do mesmo jeito de sempre? De jeito nenhum. Esses fundos aprovados, eles são carimbados por uma cláusula regulatória obrigatória que foca especificamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A Petrobras está pegando a maior parte desses quase 576 milhões e direcionando direto para tecnologias de captura e armazenamento de carbono. O famoso CCS. Exato, o CCS, focado especificamente nas operações dos campos do pré-sal. E se conectarmos isso ao cenário geral, a gente entende que o plano não é desligar o petróleo amanhã, mas tornar a extração muito menos agressiva. Mas como funciona esse processo na prática, lá no meio do oceano? Como é que se esconde carbono? Funciona assim. Durante a extração do petróleo lá no pré-sal, muito gás carbônico acaba vindo junto para a superfície, misturado. No passado, isso acabava indo para a atmosfera. Hoje, a tecnologia de CCS faz a separação desse carbono lá na própria plataforma. Eles pegam o gás poluente, comprimem ele até virar quase um líquido e injetam tudo de volta com uma pressão absurda. Injetam de volta na terra. Sim, lá no fundo, em reservatórios rochosos que ficam quilômetros abaixo do leito do oceano. Isso aprisiona o poluente na rocha para sempre. Caramba! É literalmente limpar a sujeira da extração e varrer para debaixo do tapete geológico no fundo do mar. Exatamente. É uma engenharia brutal. Agora, eu vi também nos relatórios que uma parte menor desses 575 milhões vai para estudos de sedimentologia e petrologia. Estudos avançados de rochas. Pois é, e aí eu te pergunto, com todo respeito aos geólogos que nos ouvem, mas como é que estudar poeira e rocha velha lá do fundo do mar ajuda a combater o aquecimento global hoje? Parece distante, mas é uma questão de pura eficiência cirúrgica. Imagina o seguinte: perfurar um poço no pré-sal exige o uso de navios-sondas gigantescos. Essas embarcações queimam dezenas de milhares de litros de óleo diesel todo santo dia para se manterem operando lá no meio do mar. Um consumo absurdo. Absurdo. Agora, se a Petrobras tem um modelo geológico perfeito graças ao estudo profundo daquela rocha, ela sabe exatamente onde e como perfurar. Ela perfura o poço muito mais rápido e com uma taxa de acerto infinitamente maior. Ela evita o que a indústria chama de perfurar poço seco. E entendi. Então, cada dia a menos que aquele navio sonda passa lá no oceano tentando achar o caminho certo, é menos diesel queimado. Muito menos diesel. E isso representa milhares de toneladas de carbono a menos lançadas na atmosfera. Então, no fim das contas, entender a rocha milimetricamente significa extrair o barril de petróleo com a menor pegada de carbono possível durante a operação. Incrível. O que nos mostra, no fim das contas, que essa engenharia de precisão para salvar o sistema e o clima, ela está acontecendo em absolutamente todos os flancos. De ponta a ponta. Desde o software que calcula a inclinação perfeita de um painel solar no interior do Piauí para não derreter o cabo de transmissão, até as brocas trabalhando a 7.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Exatamente. E o fio condutor de tudo que a gente analisou hoje aqui é justamente essa busca incessante pelo equilíbrio do sistema, né?
A demanda está prestes a explodir nos próximos anos, com um avanço voraz nos data centers de inteligência artificial. As nossas fontes limpas continuam batendo recorde em cima de recorde, mas estão esbarrando feio no limite físico da rede, forçando aquele corte doloroso de geração. E em paralelo às respostas da indústria que não para. Sim, respostas tecnológicas surgindo na forma das grandes baterias locais, o governo acordando e desenhando novos leilões de segurança para antecipar a potência para o sistema, e até a indústria mais pesada e tradicional do petróleo fazendo investimentos milionários para limpar a própria extração. O setor elétrico é um ecossistema gigantesco e muito vivo. E, sinceramente, observando essa fome que parece insaciável dos data centers, me ocorre uma reflexão para a gente encerrar. Manda. Se esses complexos absurdos de inteligência artificial vão precisar, num futuro próximo, do equivalente a usinas nucleares inteiras só para conseguir processar nossos dados, será que eles vão continuar sendo apenas grandes consumidores passivos que só sugam a rede? É uma boa provocação. Porque é super possível imaginar um futuro muito próximo onde as gigantes da tecnologia vão construir os seus próprios sistemas de baterias colossais para não ter que pagar aquelas tarifas punitivas no horário de pico. E eu vou além. Será que, no momento de estresse, esses mesmos data centers poderiam injetar a energia que sobrou das baterias deles de volta na rede para salvar o sistema nacional de um apagão? Atuando como se fossem usinas híbridas reversas? Exato. A infraestrutura que consome dados hoje pode muito bem se tornar o grande escudo protetor do sistema elétrico de amanhã. Fica aí o pensamento para quem nos acompanha. Para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerbay nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Music e YouTube.